Oh, glória a Deus e aleluia. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor nesta manhã, querido. Em nome de Jesus. Para a honra e para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu saúdo a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. As igrejas que estão em Israel, na Palestina, na África, na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Oceania, na Antártida, no Brasil e nas Alagoas. E em cada cidade das Alagoas, principalmente na minha cidade Maribonense, minha cidade natal, e no Matão, acima de Maribona, em cada chácara, em cada fazenda, em cada sítio, e em cada bairro da capital das Alagoas, Maceió, né, na Nova Vila, no Bom Passo, na Levada, no Farol, no Pontal da Barra, glória a Deus em Benedito Bentes, glória a Deus na Ponta Verde, na Jatiuca, em nome de Jesus. Em todos os bairros, em nome do Senhor, trazendo uma mensagem, querido, de cura, libertação e salvação para estes filhos e essas filhas de Deus que estão no mundo. Querido, é tempo de cura, é tempo de libertação, é tempo de salvação, até Jesus voltar. Mateus, capítulo 24, fala da volta de Jesus. Em outras passagens da Escritura Sagrada, fala da volta do Messias. Jesus está voltando, mas Ele está curando, Ele está libertando, Ele está salvando, Ele está batizando no Espírito Santo. Mateus capítulo 3 e Atos dos Apóstolos capítulo 2. Essa foi a missão que Jesus passou para a igreja. Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, glória a Deus e aleluia. São João capítulo 20, capítulo 21, Atos capítulo 1 e capítulo 2, e o Novo Testamento tudinho vem trazendo o ensinamento da palavra de Deus. E nessa manhã, meus amados e minhas amadas, trazendo uma mensagem de cura para a Santa Mãe Igreja, trazendo uma mensagem de cura para o povo de Deus, que Deus possa aumentar a fé do povo que está na presença do Senhor, perseverando. Aqueles que se afastarem, que Deus possa aumentar a fé dele para que eles voltem. E aqueles que ainda não foram curados, não foram libertos, não foram salvos, não foram batizados ainda, mas o Senhor vai salvar. Não se preocupe não, porque a palavra do Senhor garante que Deus não perdeu nenhum daqueles que o Pai deu para ele. São João capítulo 17. Vai chegar a hora de você ser curado, não se preocupe. Não se preocupe, espera em Deus, porque a hora certa, no momento certo, no dia certo, na semana certa, no mês certo, no ano certo, o Senhor, Ele vai visitar a sua casa, Ele vai visitar a sua vida, Ele vai visitar o seu coração, Ele vai visitar a sua alma, através do seu Espírito Santo. Ele vai lhe curar, Ele vai lhe libertar, Ele vai lhe salvar, Ele vai levar nós para os céus, como está escrito na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Vamos meditar a palavra em nome de Jesus. Amém. A palavra, querido, que fica no livro de Atos dos Apóstolos, glória a Deus. Atos, deixa eu botar o nome aqui bem pequenininho. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos. Vamos meditar essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus, para a honra. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A cura de um coxo. O discurso de Pedro no templo. Aleluia. Vamos meditar essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou ler pela tradução da Bíblia da Ave Maria, na tradução da Ave Maria, que no capítulo 3 diz assim: cura de um coxo.
Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Cura de um coxo. Eita Jesus! O tema da palavra, queridos, é o versículo 6, que diz assim: Pedro, porém, disse: Não tenho nem ouro, nem prata, mas o que tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Esse é o tema da palavra de hoje, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Pai e do Espírito Santo. Vamos ler essa mensagem em nome de Jesus. Vamos meditar essa mensagem em nome do Senhor. Vamos meditar essa mensagem em nome do Senhor, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esta manhã. Tão linda e tão maravilhosa, queridos, e tão bela. Meditando nessa linda e bela palavra, vamos ler a leitura em nome de Jesus. Cura de um paralítico. Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor nesta manhã. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto, levaram um homem que era coxo de nascença e que punha todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João ia entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: Olha para nós. Ele os olhou com atenção e, esperando receber deles alguma coisa, Pedro, porém, disse: Não tenho nem ouro, nem prata, mas o que tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E o tomando pela mão direita, levantou imediatamente, os pés e os tornozelos se firmaram, de um salto pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo. E encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles no pórtico chamado Salomão. Palavra do Senhor, graças a Deus. E a santa palavra do Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna, em nome de Jesus, nesta manhã, para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados e minhas amadas, ouvintes da palavra de Deus, filhos de Deus e não de Satanás, filhos da luz e não das trevas. Nessa manhã, querido, tão lindo, tão maravilhosa, dia 12 do 4 de 2017, quarta-feira, eu faço oração de cura
e libertação. Uma oração de cura oficial durante a semana. Mas a oração de cura e libertação é feita todo santo dia. É feita no primeiro dia da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até Jesus voltar. É feita oração de cura, libertação e salvação e batismo no Espírito Santo. Hoje é mais um dia de cura, hoje é mais um dia de libertação, hoje é mais um dia de salvação, hoje é mais um dia de batismo no Espírito Santo. Todo santo dia vai se acontecer essas orações, todo santo dia. Até Jesus voltar, como está escrito em Mateus capítulo 24. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas enquanto Jesus não voltar, é feita oração de cura, libertação e salvação. Não tem dia específico de dizer assim, essa data é para isso. Não, a data é para curar, libertar, salvar e batizar no Espírito Santo. Não existe dia específico para fazer qualquer coisa. Todo santo dia é dia de cura, é dia de libertação, é dia de salvação, é dia de batismo no Espírito Santo. Enquanto não se organiza o reino de Deus na nossa vida, porque o reino de Deus lá no céu ele já é organizado. Aqui na terra Deus está organizando. Mas enquanto o Senhor não voltar, não tem dia mais específico de dizer assim, Cícero, hoje é dia de cura, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo. Não. Todo santo dia é dia de cura, é dia de libertação, é dia de salvação, é dia de batismo no Espírito Santo, até Jesus voltar. A igreja de Cristo, ela trabalha todo dia, 24 horas no ar, sem cessar. Um dorme, outro está acordado, outro faz vigílias, outro trabalha pelo dia, trabalha um pouco na noite, é 24 horas no ar, meu amado. A igreja trabalha 24 horas no ar, sem cessar. A igreja de Cristo, ela faz isso, porque a igreja de Jesus, ela só vai descansar quando Paulo disse aquela palavra que está escrito em Timóteo. O que é que está escrito lá em Timóteo, capítulo... Timóteo, queridos, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim, o exemplo de Paulo e suas despedidas e recomendações. Ele vai dizer assim no versículo 6, o nosso descanso só acaba aqui. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que guardam com amor a sua aparição. Meu amado, minha amada, Paulo, ele vai falar na sua carta aos Tessalonicenses, né? Paulo falando aos Tessalonicenses, falando sobre o trabalho, em segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 6, por diante, Paulo ele vai falar assim, olha o que Paulo diz, olha o que São Paulo diz para a Tessalonicenses, o trabalho que dignifica, o trabalho que dignifica. Ele diz assim, intimamos-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que inviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente, nem temos comido de graça o pão de ninguém, mas com trabalho e fadiga
lutamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo vai dizer assim, eu quero que você leia esse capítulo todo, capítulo 3, mas Paulo vai dizer assim no versículo 8, nem temos comido de graça o pão de ninguém, mas com trabalho e fadiga lutamos noite e dia para não, Paulo dizendo, para não sermos prezados a nenhum de vós. Oh, glória a Deus e aleluia. Mas ele vai dizer no versículo 9, não porque não tivéssemos direito para isso, mas foi para vós oferecer em nós mesmos um exemplo a imitar. Quem tem condições pode fazer isso que Paulo fez. Mas a palavra de Deus, queridos, é pregada todo dia sem descanso. Sem descanso para a humanidade, porque um descansa um pouquinho, depois começa de novo, até Jesus voltar. Até a gente dizer aquela frase que Jesus disse em João capítulo 19, versículo 30, que ele diz assim, havendo Jesus tomado do vinagre, João capítulo 19, versículo 30, havendo Jesus tomado do vinagre, disse, tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus começou a sua missão, como está escrito no livro de Lucas, ele vai escrever o começo e o fim de Jesus. E no livro de Lucas, no capítulo 3, Lucas capítulo 3, ele vai dizer assim, no versículo 23, genealogia de Jesus, versículo 23, quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, e era tido por filho de José, filho de Eli e filho de Matate. Lucas capítulo 3, depois você leia lá em nome de Jesus. E em João capítulo 4, no capítulo 4, no versículo 31, Jesus ele vai dizer assim, versículo 31 ele vai dizer assim, entretanto os discípulos pediam, mestre, come, mas ele lhes disse, tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros, alguém me teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo, levantai-vos vossos olhos e vedes os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão, porque eis que se pode dizer com toda a verdade, um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Aí ele vai dizer assim, enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado, outros trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Querido, então o Senhor, ele envia o discípulo para fazer o que ele fez. Porque é o que foi que Jesus fez quando ele começa a trabalhar. O que é que está escrito no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 21. No versículo 14 ele diz assim, Jesus na Galileia. Marcos, Evangelho segundo São Marcos, versículo 14. Depois que João foi preso, João é aquele mensageiro que vem trazer a mensagem antes de Jesus, ele vem preparar o caminho para o povo, como está escrito em Evangelho segundo São João, capítulo 1. Evangelho segundo São Marcos também, capítulo 1.
Ele vai dizer assim no versículo 14: depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se, e o tempo completou-se, ele vai dizer, né? Ele vai dizer que completou-se. Ele vai dizer completou-se. O que é que ele vai dizer isso, completou-se? Ele vai dizer completou-se. Ele vai dizer completou-se o tempo. E o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Ele vai fazer o que João Batista pregava no deserto, como está escrito em Mateus capítulo 3. Quando ele se fala completou-se, é que chegou o dia da missão dele. Ele diz no versículo 21. Ele diz no versículo 21 assim: dirigiram, versículo 21, Marcos, Evangelho segundo Marcos, São Marcos, versículo 21. Dirigiu-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Então o Senhor ele começa a ensinar. Ele vai escolher, a palavra de Deus diz que Jesus, ele vai escolher, querido, tratar com ele 12 apóstolos, número de discípulos, para fazer uma missão, como você vai ler em Mateus capítulo 10, ele envia os discípulos. Ele vai escolher os apóstolos e ele vai enviar os apóstolos ali. Como está escrito em Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 19. E em várias passagens das Escrituras Sagradas, Marcos, Mateus, Lucas, que nem está escrito em Lucas capítulo 6, né? Lucas capítulo 6 também está escrito que Jesus ali escolhe os apóstolos também. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 16. Deixa eu ler aqui o versículo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naquele dia Jesus retirou-se a uma montanha para rezar. E passou aí a noite. E aí passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Esse número 12 é simbólico. Esse número 12 está representando as 12 tribos de Israel. Cada apóstolo desse representa as 12 tribos de Israel. Cada um deles representa uma tribo. É um número simbólico. Por isso que Jesus escolhe 12 para estar ao lado dele. Por quê? Porque representa a tribo de Judá, a tribo de Assé, as 12 tribos em nome de Jesus. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que foi o traidor. Esse Jesus escolheu em missão, para estar ao lado dele, para ser testemunha dele, como fala no livro de Atos, capítulo 1. E no versículo 9, no capítulo 9, melhor dizendo, perdão, no capítulo 9 de Lucas, o Senhor, ele vai enviar os apóstolos. Lucas, capítulo 9, ele vai enviar os apóstolos, queridos, para a missão. Em Lucas, capítulo 9, ele vai enviar os apóstolos para uma missão. Eita, Jesus, agora. Como o Senhor é lindo
e maravilhoso é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lucas capítulo 9, queridos, ele vai enviar essa missão. Missão dos 12 apóstolos. Lucas capítulo 9, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhe o poder e a autoridade sobre todos os demônios e, para curar enfermidades, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenha 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrades, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade. E em testemunho contra eles, sacudi a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorria as aldeias, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Em Lucas capítulo 10, nós vemos, em Lucas capítulo 10, o Senhor vai escolher mais 72 discípulos. Na Bíblia evangélica fala 70, mas na Bíblia católica fala 72. Aí hoje, querido, o Senhor, ele vai verdadeiramente, naquela época também, ele vai enviar os discípulos, como diz em Mateus capítulo 28, ele envia os discípulos para pregar. Novo envio dos discípulos. Esse novo envio é uma das últimas instruções que Jesus está dando para os discípulos antes de ser arrebatado aos céus. Atos capítulo 2. Atos capítulo 1, nós vemos. Novo envio dos discípulos. Esse envio é uma das últimas instruções dada por Jesus aos discípulos antes de ele ser arrebatado. Lucas capítulo 24 também está lá escrito, Lucas capítulo 24. E ele diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 16. Os 11 discípulos, né? Aqui é os 11 discípulos, porque Judas vai sair, porque Judas vai ser o traidor. Em Atos capítulo 1, o Senhor, o discípulo vai fazer uma oração ali e o Senhor escolhe outro para ficar no lugar de Judas, que traiu Jesus, para ser testemunha viva da ressurreição de Cristo e do que ele ensinou. Em Mateus capítulo 28, versículo 16 diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando o viram, adoraram-no quando o viram, adoraram-no, e entretanto, alguns hesitavam, ou seja, duvidavam ainda. Alguns ainda duvidavam. Mas Jesus, aproximando-se, lhe disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 18. Mas Jesus, aproximando-se, lhe disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois de ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa missão, Jesus pregando para os discípulos, Jesus passou 33 anos e meio. Ele passou 33 anos e meio
ensinando, curando, libertando, salvando. Jesus fazia esse trabalho. Jesus fazia trabalho de cura, libertação e salvava as pessoas do perigo. Jesus só não batizava as pessoas no Espírito Santo, porque essa missão ia ficar para os apóstolos. Jesus só batizou uma pessoa, João Batista. As outras pessoas ele não vai batizar. Essa missão, ele batizava. Jesus não foi Jesus que batizou, mas João batizava para a remissão dos pecados. João capítulo 1, Mateus capítulo 3, versículo 11, João dizia: eu batizo vocês para a remissão dos pecados, mas virão após mim que vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Esse era Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus vai dar a missão para os apóstolos e vai dizer para eles que não saiam de Jerusalém enquanto não recebam o poder do alto. Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus vai batizar João Batista no Espírito Santo. Mas Jesus, a missão dele foi para curar, libertar, cumprir a lei, porque ele cumpriu a lei. Lucas capítulo 1, capítulo 2, Mateus capítulo 1, ele cumpre a lei. Mateus capítulo 3, ele vai cumprir a lei todinha na carne, porque a palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio como Salvador, mas ele veio como em forma de homem. Ele deixou a divindade dele de lado e foi viver na terra como homem. Filipenses capítulo 2. Ele vai viver, ou seja, ele pega a coroa dele, tira a coroa, coloca lá no céu, deixa a coroa lá, desce como homem, sendo como um rei dos judeus, através da descendência de Davi, como homem, né? Porque de Adão até José, glória a Deus, aleluia, Jesus vai fazer parte também da humanidade. Então, como diz em Romanos capítulo 8, que ele vai matar a carne, ele vai matar o pecado na carne. Então ele deixa a coroa como um rei espiritual e desce como um rei carnal. Ou seja, ele desce como filho de Deus, mas na carne. Mas ele desce como descendência de Davi, como está escrito na promessa. Quando você lê Quando você lê Lucas capítulo 1, lá o anjo vai explicar direitinho em nome de Jesus. E hoje a palavra de Deus, queridos, então, vai falar sobre a missão. A missão, né? Dos apóstolos, primeiro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vem a descida do Espírito Santo. Quando se desce a descida do Espírito Santo, Pedro começa a proclamar a palavra de Deus, mas os apóstolos. Aí começa a missão dos apóstolos. Como está em Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2 é o início da igreja primitiva. Se inicia o novo ensinamento da igreja de Jesus. Lembre que quando Jesus começa a ensinar a palavra de Deus, a maioria de Israel, das autoridades judaicas, ou seja, das autoridades eclesiásticas, né, do sumo sacerdote, o maior, superior ao menor, eles vão cair em cima de Jesus. Porque em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20, Jesus vai dizer que ele veio aperfeiçoar a lei. Ou seja, ele veio tirar uma lei carrasca, que é a lei ouro por ouro, dente por dente, e veio colocar só a lei do Pai, que foi aquela que verdadeiramente ele colocou lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e capítulo 2. Aquela lei ali que Deus veio colocar. Mas só que Deus veio colocar a melhor agora. Agora Deus ele veio colocar verdadeiramente a lei do Pai, que a gente agora vai se tornar como os anjos lá no céu. Mateus capítulo 22. Que coisa linda. Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22. E em Atos capítulo 2 diz a vinda do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 14, discurso de Pedro. E Atos capítulo 2, versículo 37, diz assim a palavra de Deus. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indigaram de Pedro e dos demais apóstolos. Que devemos fazer, irmãos? Pedro lhe respondeu: arrependei-vos
E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, vossos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Meu querido, Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, que eu li, a gente vai entender essa mensagem e os apóstolos começam a missão. Depois do batismo no Espírito Santo, que muitas pessoas ali, elas já tinham ouvido a palavra de João, elas já tinham ouvido a palavra de Jesus, agora elas escutam a palavra dos apóstolos, aí desce o Espírito Santo sobre toda a igreja. Primeiro nos apóstolos, e nos irmãos, com certeza, que estavam ali reunidos com os apóstolos. Mas não fala desses irmãos no batismo, não fala deles. Só fala dos apóstolos. Esses irmãos não fala, eu não vi aqui ainda. Fala em Atos capítulo 1, que estava com 120 pessoas mais ou menos. Mas aqui no batismo do Espírito Santo, eu não vejo esses irmãos, só vejo os apóstolos. Mas aqui fala sobre a cura de um coxo. Pedro, ele vai subir aqui, Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona, ou seja, essa oração de 3 horas no tempo de hoje, 3 horas da tarde, foi aonde Jesus entregou o Espírito ao Pai. 3 horas da tarde Jesus entrega o Espírito ao Pai, como está escrito, né, em Lucas capítulo 23, também está escrito em Mateus também, mas em Lucas capítulo 23, no versículo 45 diz assim, Lucas capítulo 23, versículo 45. E escureceu-se o sol, e o véu do templo se rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Por que, Cícero? Porque nessa hora de 3 horas que Jesus entrega o Espírito ao Pai, né? Como está escrito aqui, em Mateus capítulo 23, você vai ver que nessa hora, né, de 1000 dias até 3 horas da tarde, Jesus, ele vai ali e entrega o Espírito ao Pai nessa hora de 3 horas. E nessa hora de 3 horas, está escrito também em Atos capítulo 10, Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. A igreja do Senhor ainda continua com a igreja primitiva. Às 3 horas da tarde, todos os cristãos no mundo inteiro, ele faz essa oração das 3 horas da tarde. Se você não está fazendo, é porque você não está em comunhão ainda com essa oração. E é preciso você entrar em comunhão com essa oração em nome de Jesus. É preciso você verdadeiramente se engajar a essa oração. Nisto, capítulo 3, versículo 2. Versículo 1 diz assim, Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Eles iam subindo os dois. Nisto, né, no versículo 2, nisto, levaram um homem que era coxo de nascença e que punha todos os dias a porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entrava no templo. Lembrando sobre a oração no templo, não se ora mais na montanha e não se ora, ou seja, não se presta culto a Deus mais na montanha e não se presta culto a Deus mais no templo, e também não se ora mais no templo. Quando você vai escutando os evangelhos, você vai aprendendo com Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, o Senhor começa a fazer ali uma oração na montanha. Mas está escrito em João capítulo 4, Jesus ensinando a samaritana como é que se deve adorar, como é que se deve orar. Deus ensina em Mateus capítulo 6, né?
o modo certo da gente verdadeiramente. Em Mateus capítulo 19, em cada passagem a gente vai escutando Jesus, a gente vai aprendendo. E a gente vai entendendo como é que se deve adorar Jesus. Não se ora, não se presta culto a Deus mais na montanha e nem no templo de Jerusalém, porque em Mateus capítulo 24 Jesus profetizou. Em Mateus capítulo 24 Jesus profetizou em outras passagens da palavra do Senhor que o templo ele ia cair. O véu se rasgou e agora a gente adora a Deus em espírito e em verdade. Nisto levaram um homem que era coxo de nascença. Esse homem era coxo de nascença. Lembra do cego de nascença que Jesus curou? João capítulo 9. E que punha todos os dias à porta do templo. Ele ficava na porta do templo todos os dias. Chamada Formosa. Para que pedisse ali esmola. Para que pedisse esmola ali. E estava lá aquele aleijado, né? Em frente à porta do templo, todo dia pedindo esmola. Para que se pedir esmolas aos que entravam no templo. Irmão, me dá uma esmolinha. E estava lá o aleijado pedindo esmola. Passava você, ele pediu uma esmola. Passava outro, ele pediu uma esmola. Nesse dia também vai passar Pedro e João. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, ó, ele viu, né? Ele estava ligado. Ele estava ligado nos que se passavam no templo. Implorou a eles uma esmola. Dê uma esmola, por favor. Uma esmola, o aleijado. Então ele implorou, está dizendo aqui que ele implorou a esmola. Se humilhou, né? Ali. Pedro fitou nele os olhos. Pedro olhou nos olhos nele, fitou nele mesmo os olhos. Como também João. E disse: olha para nós. Olha para nós. Né? Pedro e João dizendo: olha para nós. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso estar no lugar certo. Eu preciso estar na hora certa. Eu preciso estar no dia certo. Eu preciso estar na semana certa e no ano certo. Para eu receber também a minha esmola. Para eu receber também a minha cura, a minha libertação, a minha salvação. Para eu receber aquilo que Deus quer me dar. Esse aleijado, né? Estava ali todo dia. Eu preciso perseverar nas coisas. Ele estava ali perseverando todo dia. Chegou a hora dele. Pedro fitou olhando os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Ele os olhou. Ele olhou. Ele olhou com atenção. Né? Ele ficou prestando atenção. Vírgula. É o segredo. O segredo é a gente prestar atenção. O segredo é prestar atenção, meu querido, minha querida. Amado de Jesus, amado de Maria, amado da igreja. O segredo é prestar atenção nas coisas. Porque você não aprende, viu? Esperando receber deles alguma coisa, né? Eu não prestei atenção, ele mandou eu parar, eu acho que eu vou receber aqui alguma logo dois, né? Logo dois homens, vou receber uma esmola boa. Ele olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro e nem prata. Não tenho nem ouro e nem prata. Vírgula. Mas deu uma pausa, ele ficou triste. Você não tem nem ouro nem prata? Não. Não tenho nem ouro nem prata. No pensamento dele, eu estou dizendo. Nem ouro nem prata. E será que ele vai me dar comida? Ele poderia pensar numa comida, né? Ou numa roupa, não sei. Nessa hora vem pensamento, né, irmão? Nessa hora vem pensamento. Dizendo com uma palavra dessa: não tenho nem ouro nem prata. Ele querendo esmola, querendo, né? Um dinheirinho. Mas o Senhor, tocando no coração de Pedro e João, vai dizer assim: Pedro vai dizer assim: mas o que tenho? Olha o que ele vai dizer: mas o que tenho? O que eu tenho? Eu te dou, em nome de Jesus Cristo,
Nazareno. Levanta-te e anda. Oh, glória a Deus e aleluia. Deixa eu fazer essa oração aqui por você, querido. Por você, querida. Você que está em Belém, você que está em Judá, você que está em Jerusalém, você que está em Israel, você que está na África, na Europa e na Ásia, na América do Norte, na América Central, na Oceania, na Antártida, na América do Sul, no Brasil. Você que está em cada cidade das Alagoas, em cada bairro. Você que está, queridos, em cada canto de Maceió. Você que está na Nova Vila, no Bom Parto, você que está na Levada, você que está, meu querido, minha querida, na minha cidade de Maribonense, lá no Matão, em cada chácara, em cada fazenda, você que está, querido, em cada canto deste planeta, em nome de Jesus. Eu digo nessa manhã assim, nessa tarde também, nesse dia também, eu digo assim, fazendo essa oração de Pedro: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Eu não sei qual é o seu problema, não sei o que você está passando não, mas levanta-te e anda, sai desse problema em nome de Jesus. Levanta-te desse lugar, porque o lugar de uma cegueira, de uma pessoa aleijada, de uma pessoa coxa, de uma pessoa enferma, no lugar de uma pessoa morta, não foi o lugar que Deus escolheu para ela. Mas levanta-te e anda nessa manhã em nome de Jesus. E tomando pela mão, ele pegou pela mão direita, eu vou pegar na sua mão direita agora nessa manhã em nome de Jesus. Você que está nos quatro cantos do mundo, vou me ajuntar com você agora, eu vou pegar na sua mão. Vamos se ajuntar e pegar nossa mão assim na sua mão. E tomando pela mão direita, levantou. Pegue na mão de Jesus agora, pegue na mão de Jesus. Você vai pegar na mão de Deus, você vai pegar na mão de Jesus e vai dizer: Senhor, segure em minha mão. Você vai dizer: Senhor, segure em minha mão, porque eu quero que o Senhor faça grandes coisas na minha vida hoje. Você vai segurar na mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Pedro, tomando pela mão direita, levantou imediatamente. Os pés e os tornozelos se firmaram. Deu glória a Deus e aleluia. Se firmaram, aqueles pés se firmaram ali que eram aleijados. Aleluia. Deu um salto e pôs-se de pé e andava. É o que vai acontecer com você, é o que vai acontecer comigo, é o que vai acontecer conosco em nome de Jesus. Todo espírito ao contrário caia por terra em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda cegueira, toda a nudez, toda mudez, toda tipo, né, irmão, de cegueira, de pessoas que verdadeiramente estão enfermas com todo tipo de doença, caia por terra em nome de Jesus. Que os mortos ressuscitem e que os espíritos maus saia dessa criança, desse adolescente, desse jovem, dessa jovem, desse homem, dessa mulher, desse ancião, desse velhinho, dessa velhinha que está lá em Israel, até chegar aqui na Nova Vila, em nome de Jesus, nessa manhã, nesse dia, glória a Deus e aleluia, nessa hora, em nome de Jesus, nesse dia tão lindo, tão maravilhoso, dia 12/4/2017, em nome de Jesus. Oh glória, aleluia! E tomando-o pela mão, levantou imediatamente os pés e os tornozelos se lhe afirmaram. Você vai dar um salto agora, e de um salto pôs-se de pé e andava. Em nome do Senhor Jesus. Que haja na sua vida a abundância, porque você vai entrar no templo agora. No versículo 8, querido, vai dizer assim: ele entrou com eles no templo. Ele estava na porta do templo, aleijado, pedindo esmola, porque não poderia entrar. Mas agora ele entra. Às vezes você está ali enfermo, você está doente, você não pode fazer nada, mas agora você vai fazer em nome de Jesus. Ele entrou no templo com ele, caminhando, saltando e louvando a Deus. Você também vai fazer isso.
Hoje, no dia 12 de 4 de 2017, a gente vai fazer isso. Aleluia! Glória a Deus! Porque hoje é o seu dia. Hoje é o dia de você ouvir a mensagem. Aquele dia foi o dia dele, hoje é o seu. Hoje é o nosso. Em nome de Jesus. Então ele entrou com ele no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Todo mundo vai ver você porque as pessoas lhe conhecem. Reconhecer o seu mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo. E encheram-se de espanto pelo que tinha acontecido. Com certeza aquelas pessoas diziam: esse não é aquele coxo que ficava todo dia no templo, ali em frente, pedindo esmola? As pessoas com certeza elas comentavam: está no templo agora andando? Versículo 11. João, né? Versículo 11. Como ele se conservava perto de Pedro e João, ele ficou lá perto de Pedro e João. Eu com certeza eu vou ficar aqui, perto de Pedro e João. Ele fica perto, querido, o segredo é ficar perto de Jesus. O segredo é ficar perto do homem de Deus. O segredo é ficar perto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o segredo. É ficar junto com os anjos, junto com os homens e as mulheres de Deus. Ficar ali, ó, não sair, viu? Como ele se conservava perto, ele se conservava perto de Pedro e João, o segredo é ficar conservado na palavra de Deus e não sair. Uma multidão de curiosos afluiu a ele no pórtico chamado Salomão. Uma multidão, né, de curiosos, ficava olhando para ele. É esse mesmo, né? Com certeza ele dizia isso. Ficava ali curioso. Sempre tem aquele curioso, né? Vem pra olhar você. Rapaz, esse daí era um bandido. Era um cheiracola, era uma prostituta, um prostituto. Ele era cego, aleijado. Ele morreu, agora ressuscitou como? Mas os curiosos vêm para ver o milagre. Para ver o que Deus faz na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa. Meu querido e minha querida, nessa manhã, que nessa manhã você possa ficar livre de todo pecado, de toda enfermidade, de todo espírito mau em nome de Jesus, através dessa cura de novo. Meu Pai, meu Deus, obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado por essa palavra tão linda e tão maravilhosa, porque o Senhor não desiste de nós. Deus, Ele não desiste de mim, não desiste de você, querido. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Ele se importa com cada um de nós, porque Ele compreende o nosso caminhar. E que nessa manhã possa acontecer cura, libertação na sua vida, porque Deus, Ele conhece cada sofrimento de cada ser humano. Como está escrito no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 7. Deus, Ele conhece o sofrimento de cada um de nós. Deus, Ele conhece o sofrimento do seu povo. O Deus de ontem é o Deus de hoje. Mas diz assim a palavra de Deus, assim, ó. Êxodo capítulo 3, versículo 7. O Senhor disse: Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito. E eu ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço o seu sofrimento. E desci para livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir do Egito para uma terra fértil e esponjosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitaram os cananeus, os heteus, os amorreus, os fariseus e os aveus e os jubiceus. A Bíblia diz que a terra ela vai pertencer aos pobres. A terra que habita os ricos, os
palácios que habitam os ricos, as coroas que estão na cabeça dos ricos, ela vai ser colocada na cabeça dos pobres. Porque o céu pertence aos pobres. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Aqui se fala em pobre em espírito. Aqui se fala pobre em espírito, querido. E que essa palavra seja uma palavra impactante na sua vida, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Pai e do Espírito Santo. Bem-aventurados, Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Tiago, ele escreveu muito bem. Foi muito bem que Tiago escreveu. Tiago escreveu assim, em Tiago capítulo 2, versículo 14. Ele escreveu assim: o que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã falta roupas e o alimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz e esquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que lhe aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também o demônio crê e treme. Quer dizer o homem vão, como a fé sem as obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé coopera com as suas obras. E era completada por ela. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Vedes como o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, por ter recebido os mensageiros e o ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Querido, aí a palavra do Senhor diz, na carta de São Tiago, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: mas que os irmãos humildes se gloriem de sua elevação. Isso significa os pobres. Mas que os pobres se alegrem com a sua elevação, porque Deus vai levar eles. Os ricos, pelo contrário, de sua humilhação, porque passarão como a flor dos campos. Desponta o sol com o ardor, seca a erva, cai sua flor e perde a beleza do seu apego. Assim murcha também o rico em suas empresas. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Queridos, é preciso que verdadeiramente a gente saiba fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Pedro estava subindo para o templo orar, mas o aleijado estava ali querendo também uma esmola. O aleijado não só queria o alimento espiritual, ele queria também comer. Com certeza a gente quer comer, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o sempre. Jesus Cristo é sempre o mesmo.
Jesus Cristo é sempre o mesmo. Lembra da multiplicação dos pães? João capítulo 6. Lembra da multiplicação dos pães? Jesus vai dar 2 alimentos ali. Ele vai dar o alimento espiritual. Primeiro ele dá o alimento material, porque as pessoas estão com fome. Mas se as pessoas não tivessem com fome, eles davam o alimento espiritual. Mas ele deu também o alimento material e espiritual. Por quê? Porque em Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo é sempre o mesmo. O ontem, o hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis se desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. É muito melhor fortificar a alma pela graça do que por alimentos que nenhum aproveito trazes aos que a eles se estraga. Aqui, esse homem foi alimentado pelo alimento espiritual, porque Pedro vai dizer para ele que não tem nem ouro e nem prata. Ele vai dizer: eu não tenho nem ouro nem prata, mas hoje eu vou te dar a fé. Hoje eu vou te dar algo que tu nunca teve. Eu vou te dar a cura. Eu vou te dar a libertação. Eu vou te dar a salvação. Eu vou te dar a tua libertação. Porque eu não tenho nem ouro e eu não tenho nem prata. Mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Fique com essa mensagem. Pedro, porém, esse é o tema de hoje da palavra. Atos capítulo 3, versículo 6. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus, por essa palavra tão linda e tão maravilhosa, porque o Senhor compreende o nosso caminhar. Querida, Ele compreende o nosso caminhar, o Senhor. Ele compreende porque Ele se importa comigo e Ele se importa com você, querido. Porque eu nunca vi um amor tão grande assim, diz o Senhor. Ele não desiste de mim e Ele não desiste de você. Cantando esse hinozinho aí. Assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. O caminho amor assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Ele compreende o caminhar dessa prostituta, desse drogado, desse jovem, dessa jovem que usa droga, que usa droga. Ele compreende o caminho do pecador. Ele compreende o caminho dos corruptos, desses governos corruptos. Ele compreende o caminho de cada um, querido. Deus, Ele compreende o meu caminho e Ele compreende o seu caminho. Ele compreende o caminho de cada homem, Ele conhece o coração de cada homem. A Bíblia fala que o Senhor, Ele conhece o coração de cada um, querido. Ele sabe tudo. A palavra do Senhor diz, no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, que diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele
com quem temos de tratar. Ele conhece todos os nossos pensamentos. Ele sonda os nossos pensamentos, querido. Deus, ele sonda os nossos pensamentos. Vocês viram isso? Deus, ele sonda os nossos pensamentos. Deus, ele sonda os nossos pensamentos. Você acredita nisso? Ou não? Acredita ou não nisso? Pois é, eu quero que você creia nessa manhã, em nome de Jesus. Salmo 138 a 139 diz assim: o Senhor, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Ele entende de longe o pensamento da gente. Salmo 100. Eita, Jesus da glória! Como o Senhor é lindo. Querido, olha. Veja aí o Salmo 139. Para a gente entender que a gente vai cantar outro hino aqui para terminar esse momento, em nome de Jesus. Cantando. Olha para aí. Salmo 139. Aí diz assim, ó. Olha como que o salmista escreveu. A onipresença e a onipotência de Deus. É o título da Bíblia João Ferreira de Almeida. No Salmo 139. Diz assim: Salmo de Davi para o cantor mor. Ou seja, Salmo de Davi para a harpa cristã. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Querido, ele conhece o pensamento de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada homem, de cada mulher, de cada ancião, de cada velhinho, de cada velhinha. Ele compreende todos os nossos pensamentos, dos anjos, da natureza, dos animais, tudo. Porque tudo quem criou foi ele. Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Então quem é que conhece o filho a não ser o pai? Quem é que conhece o filho a não ser o pai? Então ele conhece a gente. Vamos terminar cantando esse hino aqui, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Pai e do Filho. Se deixe podar pela palavra de Deus. Se deixe se podar pela palavra do Senhor. Se deixe se podar pela palavra do Senhor. Se entregue na mão de Deus como o barro que você é. Como o sopro de vida que você é. Gênesis 2, versículo 7. Nós somos isso. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra. Mas tenho pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custo que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me.
completamente independentes do Senhor. Nós, todos nós somos dependentes do Senhor. Os anjos no céu, os homens na terra, a natureza, os animais, os céus. Os céus, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Toda a criação de Deus, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, somos dependentes do Senhor. Salmo 103 ou 104, está lá, os animais pedindo socorro. Fique com essa palavra do tema. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro e nem prata, mas, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Vamos se levantar e vamos andar. Porque o Senhor quer que a gente ande em nome de Jesus. Porque no céu não vai entrar nenhum aleijado. No céu não vai entrar nenhum deficiente físico, irmão, não. Só vai entrar o santificado e aquele que está curado, libertado, salvo e batizado no Espírito Santo. Atos capítulo 2. Eita Jesus. Apocalipse capítulo 21 e 22. Fique na santa paz do Senhor e um beijo no coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as igrejas que estão nos 4 cantos do mundo, nesta manhã, dia 12 de 4 de 2017, em nome de Jesus. Vamos cantar mais um hino? Vamos cantar mais um hino em nome de Jesus para a gente terminar? Sim ou não? Vamos, sim ou não? Vamos cantar mais aí no nome de Jesus para a gente terminar. Em nome do Senhor Jesus. Você é livre. Você é livre agora. Nós somos livres em nome de Jesus, aos pés de Jesus. Somos livres aos pés de Jesus. Presença forte em mim. Eu posso dizer: habitas aqui. Porque escravo eu fui, porque aleijado eu fui. Porque escravo eu fui. E hoje eu sou mais que para os teus pés. Sentido na vida, de alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Esse adolescente, essa adolescente, esse jovem, essa jovem, esse homem e essa mulher, esse ancião, esse velhinho, essa velhinha, e lá de Israel, da Palestina, da África, da Europa e da Ásia, da América do Norte, da América Central, da Oceania, da Antártica, da Vida da Lagoa, pode declarar que você é livre, querido. Você é livre aos pés de Jesus. Você é livre aos pés do Senhor. Poderosa vem me levantou, agora eu posso declarar. Hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, sou mais longe.
de cada irmão, de cada irmã, de cada cristão, de cada cristã, e somos livres aos pés de Jesus. Fique na santa paz do Senhor. Oh, glória, aleluia!